Em 2020 eu fui para a Itália atrás da minha namorada. Eu conheci a Milene no dia 22 de novembro de 2019 e no dia que eu conheci ela, ela disse que ia para a Escócia, morar lá, e ela ia em fevereiro. Cara, fiquei apaixonado e aí eu falei, eu tenho 3 meses para descobrir como ir para a Europa. E por coincidência, a minha tia tinha preparado, numa conversa no almoço, estava conversando com a minha tia ou com a minha mãe, e tava contando, pô, aquela menina lá e tal, que eu gostei, não sei o que. Seguinte, ela tá indo pra Europa. Você não tem um jeito de ir pra Europa? E aí a minha tia falou assim, olha, eu tô com todos os documentos da cidadania italiana prontos. Isso aqui me custou uns 10 mil reais. Tu não quer pegar isso aqui e lá tirar tua cidadania na Itália? Eu falei, caramba. Entre Brasil e Escócia, Itália e Escócia, eu tô preferindo Itália e Escócia. E aí eu falei, é isso. Eu vou pra Itália. Eu vou ficar mais perto dessa moça e quem sabe assim o relacionamento tenha futuro. Deixa eu conhecer ela, eu tinha certeza que eu queria casar com ela e eu fiz isso. Eu fui atrás dela na Itália. No dia 26 de fevereiro eu estava chegando na Itália, vendi meu computador, vendi meu monitor, vendi meu PlayStation 4, vendi o que dava, peguei um pouco de dinheiro emprestado da minha tia e tinha dinheiro para viver 3 meses na Itália, enquanto eu tirava minha cidadania, e consegui ver a Milene pelo menos uma vez. Essa história estava maravilhosa até eu chegar na Itália. Cheguei na Itália dia 26 de fevereiro de 2020 e, sei lá, 1 ou 2 semanas depois, tudo fechou. Lockdown na Itália. Por quê? Porque foi o pior país que viveu aquela crise ali naquele período do ano, entre março e junho. E eu fiquei trancado dentro de casa, sem conseguir sair para fazer nada. Você, para ir no mercado, tinha que ter um documento assinado, e você podia ir uma vez por semana, era um negócio ultra restritivo. E dentro da minha casa não tinha internet. Por quê? Porque eu aluguei uma casa numa região da cidade, uma cidade de 1.800 habitantes, então tu pensa o tamanho. A cidade fica no topo de uma montanha, se chama Volturino, na província de Foggia, na Puglia. E na minha casa não pegava 3G, uma casa de pedra, né? Os muros dessa grossura de pedra. E naquela região da cidade, aquela ruinha, a região da cidade é muito boa, né? As 2, 3 ruas ali da cidade, não pegava sinal de celular, de nada. Então, eu não podia sair de casa, eu não tinha internet para falar com a Milene, e eu estava ali com o dinheiro contado e dependendo do meu negócio digital que tinha acabado de começar a me dar dinheiro para sobreviver e para conseguir estender a minha estadia caso eu precisasse de mais tempo para tirar minha cidadania. Veja, minha primeira venda na internet foi no dia 29 de novembro de 2019, uma semana depois de conhecer minha esposa, e eu precisava de todo centavo, porque eu estava morando na Itália, gastando em euro e ganhando em real. Então meu dinheiro valia 6 vezes menos. E foi uma explosão. Em questão de 1 mês, desvalorizou muito o real. Então, eu estava lá, nesta casa, trancado, e eu fiquei nela por 96 dias sem ter internet ali dentro. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir na rua, de madrugada, porque de dia a polícia fazia uma ronda na cidade, todo mundo trancado em casa. Eu tinha que ir na rua de madrugada, quando não tinha polícia rodando, sentar num banquinho, no frio, porque estava um frio do caramba ainda. Demorou muito tempo para ficar calor, quando eu cheguei lá estava nevando ainda. E eu sentava num banquinho da rua de madrugada, quando não tinha ninguém, levava o meu celular, meu computador, e aí o celular pegava 3G, não pegava 4G, pegava 3G. E eu conseguia rotear o 3G para o computador para conseguir subir aulas, subir vídeos, fazer tudo que precisava fazer online para o meu negócio acontecer. Eu vivi 96 dias nessa casa e eu fiz 2 lançamentos ali. Foram 2. Eu acho que eu fiz 2 lançamentos enquanto eu estava ali. E os 2 lançamentos me deram ROI positivo. Eu ganhei dinheiro com aquele negócio. Em um lançamento eu me lembro, foram 10 alunos, contadinho, a R$697, então isso me deu R$6.970. Descontado tudo que eu gastei, acho que sobrou R$1.000 no meu bolso, entendeu? R$2.000, sei lá. Então, eu fiquei esses 96 dias trabalhando da rua, de madrugada, porque era a única coisa que dava, e falando com a Milene em áudio no WhatsApp quando eu conseguia pegar sinal ali perto de casa.
E foi um período muito estressante, mas foi um período em que era eu e o André foi meu braço direito, meu amigo, meu irmão, desde aquele período no começo de 2020 até agora, metade de 2024, foi até outubro de 2024, o André fez tudo comigo. Então estávamos nós dois fazendo tudo à distância, o André no Brasil, na Itália, eu sem internet, fazendo o negócio acontecer. Eu respirei o One Person Business sem saber lá em 2020 e eu tive que aprender a me virar e me organizar para fazer o meu negócio acontecer, enquanto eu tentava descobrir como que eu fazia para ter internet. Depois de um tempo eu consegui mudar de casa para uma casa onde pegava o sinal do celular e eu tinha internet. E eu percebi naquela época algumas coisas. E eu trago essas coisas hoje, olhando para trás, para tentar te ajudar a entender como que você pode trazer isso para a tua vida e encaixar no teu negócio digital. Então a primeira coisa que eu aprendi ali em 2020 dá para fazer sozinho, sem internet. Você só precisa de internet para algumas coisas bem específicas. Por exemplo, eu não preciso de internet neste momento que estou gravando este vídeo, porque a câmera não precisa estar ligada na internet. Você só precisa de internet para postar o teu post, para postar os teus stories, para subir o teu vídeo, para fazer um upload e para responder os teus alunos, coisa que no começo do negócio você não faz muitas vezes. Então, você precisa de pouquíssimo tempo gasto online para fazer o teu negócio digital acontecer. Isso significa que você pode retirar basicamente todas as distrações que a internet coloca na sua vida, enquanto você produz o que você precisa para que o teu negócio aconteça ali na internet. O centro do meu negócio sempre foi o conteúdo. E o gravar o conteúdo, editar o conteúdo, escrever o conteúdo, você pode fazer 100% offline. E todas essas coisas você pode fazer sozinho, isolado, dentro da tua casa, sem ninguém para conversar com você, se você quiser. Assim como eu passei o ano inteiro de 2020, a Milene, a gente conseguiu se encontrar por um milagre de Deus. Por uma semana, eles abriram, ou foram 2 semanas que eles abriram as fronteiras da Itália para o Reino Unido, e ela foi justamente na semana de férias dela. Ela estava trabalhando numa instituição de caridade, e ela, nessa uma semana de férias que ela teve, ela conseguiu me visitar. A gente viajou, fomos de Roma para Nápoles, de Nápoles para Pompeia, de Pompeia fizemos a Costa Amalfitana, da Costa Amalfitana fomos para o Gargano e de lá nós fomos visitar vários outros lugares ali na Puglia. E eu viajei, toda essa viagem com a Milene foi paga com um lançamento que eu fiz. Eu acertei um lançamento que eu investi R$12.000, mas me voltou quase 40. E aí esses quase 40 viraram esta câmera que me filma neste momento, o meu primeiro microfone e a viagem que eu fiz com a Milene, que era minha namorada na época, mas foi a viagem que fez o nosso namoro ser salvo e permanecer existindo ao longo de 2020 para que a gente se reencontrasse pessoalmente de novo só em 2021 e casasse. Então, foi o melhor lançamento que eu fiz na minha vida. Aquele lançamento foi o lançamento determinante da minha vida. Ele garantiu o meu relacionamento e todo aquele dinheiro foi torrado. Naquele mês, eu torrei nos 2 equipamentos mais importantes que eu precisava ter e na viagem com ela. Valeu muito a pena, cara. Muito a pena mesmo. Então, o primeiro insight que eu quero te trazer, eu fico sorrindo nesse vídeo porque é uma história muito feliz para mim hoje. Na época foi muito estressante, eu fiquei maluco. Mas hoje eu estou feliz. Eu não fumo cigarro nem nada, né? Eu lembro que um dia eu virei para o André e mandei uma mensagem e falei: André, acho que eu vou comprar um cigarro, velho. Porque eu tô tão estressado que eu não sei mais o que fazer. E não comprei cigarro porcaria nenhuma, não consigo fumar cigarro, odeio cigarro. Eu gosto de um charuto, mas não gosto de cigarro. Também não fumo muito, mas, enfim. Foi muito estressante, mas eu olho hoje e eu falo, eu aprendi essas coisas determinantes. A primeira o teu trabalho no digital depende do que você faz fora dele. A segunda é possível fazer tudo sozinho e isso é o futuro. Por quê? Porque em 2020 nós não tínhamos inteligência artificial com a força que nós temos hoje e até as automações que nós tínhamos não tinham a potência que elas têm agora. A quantidade de coisas que a gente pode automatizar hoje, que a gente não conseguiu automatizar em 2020, é assustadora. E naquela época a gente já conseguia, nós dois, fazermos tudo. E
Por quê? Porque o que mais faz um negócio acontecer é a criatividade. Então, nós vivemos hoje num momento em que as pessoas acham que a internet, para você dar certo na internet, você precisa replicar fórmulas. E eu não acredito nisso. Na verdade, eu acredito parcialmente nisso, se eu for bem honesto. Replicar fórmulas não funciona para quem não tem criatividade. Veja só, você até consegue fazer um dinheirinho replicando fórmula, mas você não perdura. Porque quando você é um replicador de fórmulas, você é commodity. E quando você é commodity, você está brigando por preço. Quando você está brigando por preço, é questão de tempo até a tua margem de lucro ser engolida e você sair do mercado. Bota isso na tua cabeça. Quem replica a fórmula vira commodity. Quem é commodity briga por preço. Quem briga por preço vai sair do mercado cedo ou tarde. Por quê? Porque o mercado se sofistica. As fórmulas mudam. E permanecem apenas aqueles que são capazes de ir para além das fórmulas e de reformular todas essas fórmulas num encaixe novo e diferente que depende da criatividade. E a criatividade não pode ser adquirida só replicando outras coisas de outras pessoas. Criatividade se desenvolve com a aquisição de cultura. Cultura é um conjunto de conhecimentos. E o conjunto de conhecimentos significa que você tem que sair da bolha. Sair da bolha significa que você precisa parar de olhar para os formuleiros, os criadores de fórmulas, e aprender coisas completamente alheias ao que você está fazendo. Por quê? Porque são só as ligações não óbvias que te permitem trazer ideias diferentes do normal e por isso vencer as fórmulas. Veja, a única chance que eu tenho de vencer neste mercado, competindo com caras que têm muito mais dinheiro, muito mais fama do que eu, é se eu tiver algo que eles não têm. As fórmulas, todos eles têm. Todo mundo que tem dinheiro tem a fórmula. Todo mundo que tem dinheiro consegue contratar alguém que tem a fórmula. Então, se eu não tenho o mesmo dinheiro dos caras grandes, e eu não sou o Wendel Carvalho, entendeu? Que deve ter muito mais dinheiro. Deve não, ele tem. Eu não tenho uma Lamborghini, entendeu? Eu preciso de algo que ele não tem. E com o dinheiro que ele tem, ele compra qualquer fórmula que seja. O que ele não compra? O meu raciocínio, a minha inteligência. Por que ele não compra? Porque está aqui dentro. Não tem lugar nenhum. Só eu posso formular as ideias que eu formulo. Então, só eu posso fugir das fórmulas comuns e formular as minhas próprias. Que, a partir do momento em que foram formuladas, se tornarão commodities. Porque nós estamos na internet do Brasil. Ou seja, as pessoas vão te copiar, meu amigo. Qualquer coisa que tu fizer, você será copiado. Então, se eu só vivo de fórmulas, eu não vou sobreviver no mercado. Portanto, qual é o meu trabalho? O meu trabalho é extrapolar é bom, né? Extrapolar a fórmula, fazendo o uso dela apenas para que os meus processos aconteçam, mas transformando a minha propaganda, que é o meu conteúdo, na coisa mais original que eu puder. Eu faço original entre aspas, porque 100% original não existe, eu já falei disso em outros vídeos. O que existe é eu ser capaz de interligar um conjunto de ideias de uma forma única. E para eu fazer isso, eu preciso de um conjunto de ideias. E para eu ter um conjunto de ideias, eu preciso sair da fórmula tradicional. Porque senão tudo o que tem no meu horizonte de consciência é o que as pessoas já estão fazendo. Por que eu estou divagando nisso aqui? Porque eu acho que o One Person Business ele é perfeito para os criadores. Ele é perfeito para um artista. E hoje nós estamos numa cultura que finge ou que planta a ideia de que quem ganha dinheiro não é o artista, mas o replicador de fórmulas. Então, o que você encontra no geral aqui no mercado
São fórmulas. Eu tenho a fórmula de lançamento, eu tenho a fórmula do perpétuo, eu tenho a fórmula do funil, eu tenho a fórmula do empilhamento de funil. Todas essas coisas são boas, elas são úteis. Eu preciso utilizar elas no meu negócio, mas elas não são o diferencial. O diferencial é o criativo, é o artístico. E este lado artista, ele está intimamente ligado ao teu propósito, à tua vocação. E quando a gente fala de propósito e vocação, isso vira um papo bem complexo. Mas eu vou simplificar ele na medida do que eu compreendo aqui para você. Vocação é fazer aquilo que você veio para o mundo para fazer. E nos meus 30 anos de experiência de vida, não são tantos, mas também não são mais tão poucos, eu percebi que quando nós estamos exercendo nossa vocação, nós estamos fazendo aquilo que nos deixa tranquilos. Hoje eu disse para um amigo meu, que trabalha comigo, meu gestor de tráfego, eu falei assim, a minha meta é 1 milhão de faturamento no mês. E ele falou, por quê? Por que 1 milhão? Porque eu lembro que você me disse, não muito tempo atrás, que você estava cancelando uma Black Friday sua porque você só estava fazendo aquilo por dinheiro. Então por que agora uma meta de dinheiro tão alta? Eu falei, muito simples, cara. Um outro amigo me abriu o olho. Ele me mostrou tudo que eu estava fazendo com o meu dinheiro. Não vou explicar o que é, não vem ao caso. Não é para estar público. São coisas boas, justamente por serem boas não são para ser públicas. Aprendi isso na minha religião. Então, quando ele me mostrou todas as coisas boas que eu estava fazendo e que eu tinha a possibilidade de fazer com isso, eu percebi que eu poderia fazer mais e que eu estava subutilizando uma capacidade minha. Vou ser bem honesto contigo aqui nesse vídeo. Como eu faço o dinheiro que eu faço? Eu te ensino tudo que eu sei, mas, sendo bem sincero, a coisa aconteceu sem que eu percebesse. Eu trabalho e eu vou executando as coisas. Mas não é como se essa fórmula foi o que deu esse dinheiro. Não. Como é que eu fiz milhões na internet? Criatividade. Qual é a fórmula que eu estou usando? Sei lá, eu vi o Muzi pedalando e eu achei que seria legal fazer um vídeo pedalando? Talvez. O que aconteceu foi, eu vou ter que pedalar, eu odeio pedalar, mas eu preciso fazer isso todo dia, então eu vou aproveitar para gravar um vídeo. E estou dizendo um negócio idiota por quê? Porque quando eu olho para a minha trajetória, eu não sei te dizer como eu fiz, eu só sei que eu fiz e que fazer isso é a coisa mais simples do mundo para mim. Sentar aqui e gravar esse vídeo sem nenhum roteiro, sem nenhum script e falar com você, é a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu adoro fazer isso. Eu não achei que eu gostava tanto de gravar vídeo quanto eu percebi depois de começar. Eu achei que eu gostava muito mais de escrever. Hoje eu percebo que eu gosto das duas coisas. E isso daqui é um adicional a esse papo de vocação. Você não descobre enquanto não testar. Então você tem que testar as coisas até que você descubra. E eu só descobri depois que comecei a fazer. E hoje eu vejo, isso daqui é muito bom, eu adoro fazer. Claro que tem dias que eu não quero, claro que tem dias que eu estou cansado, claro que nem sempre é uma maravilha, mas é a coisa que soa natural para mim. Quando eu penso em sentar para gravar um vídeo, não tenho muito impeditivo, é meio natural. Quando eu penso em sentar para escrever, sai meio natural. Tanto que, de vez em quando eu falo uma besteira, falo um negócio que vem à cabeça e daí, puta, eu falei errado, aí o outro cara entendeu. Hoje eu fiz um e-mail, aí eu falei assim, que eu tava ficando mais careca depois que eu tive filho. Eu falei, tudo piorou depois que eu tive filho. Aí meu amigo, tu deu a entender que ter filho é muito ruim. Eu falei, claro que não, eu estava falando de calvície, meu cabelo começou a cair e ficou branco. Então, nos termos de calvície, tudo piorou depois que eu tive filho. Não quis dizer que a minha vida ficou muito melhor. Olha a minha vida hoje, né? Incrível, comparado ao que ela era há pouco tempo atrás. Agora, ter filho é maravilha o dia inteiro? Não, mas é muito melhor do que não ter. Agora, eu corro o risco de ser mal interpretado uma hora ou outra, porque eu estou fazendo isso naturalmente. Só que é o fato de eu ter percebido que isso aqui flui naturalmente, que eu entendi que eu estou encaixado naquilo que parece ser a minha vocação. Eu tenho certeza absoluta da minha vocação? Não, mas eu tenho pistas. E essas pistas
estão diretamente ligadas à criatividade. São as coisas que eu faço da minha cabeça, sem olhar para fórmula nenhuma, pensando no que eu quero trazer a partir daquilo que eu consigo criar, que surge das coisas que eu aprendi, ou seja, da cultura e do conjunto de conhecimento que veio para dentro, que me fazem continuar tendo sucesso neste métier. Então, eu poderia dizer para você que talvez a minha habilidade é ser um comunicador, talvez essa seja a minha grande habilidade, e eu tenho certeza que isso que eu estou fazendo está intimamente ligado ao que eu deveria estar fazendo. E é isso que é uma das coisas mais importantes da ideia de One Person Business que eu tinha falado muito pouco até aqui. Quando eu li o livro Company of One, que foi o livro que me convenceu a adotar de vez esse modelo de negócios, um dos exemplos mais marcantes para mim foi de um pintor que trabalhava sozinho, pintando quadro em casa, e ele ficava, e isso era o sonho dele, porque as filhas dele estavam com ele ali dentro. Então, de vez em quando ele estava pintando quadro, a filha dele ia pintar com ele, brincava com ele, eles se divertiam. E esse cara, ele tinha um faturamento, agora eu estou chutando, eu acho que era isso, de uns 3, 4 milhões de dólares por ano. E ele estava em casa, fazendo aquilo que era o chamado dele, a vocação dele, com a família dele. E eu falei, isso aqui. Este cara é a personificação do que é um One Person Business para mim. É eu estar fazendo a minha vocação, que tem que estar ligada, por mais racional que você seja, a vocação ela é uma coisa particular, ela não pode ser uma coisa genérica, portanto ela não é uma fórmula. Portanto ela depende desse lado artístico, entre aspas, que é o lado em que você está criando aquilo que é único teu e formando aquele teu caminho. E aquele cara tá com a vocação dele, do lado da família dele, fazendo a grana dele. E não é pouca grana. Falei, isso aqui. Isso é o que eu quero. Este pacote. O pacote do dinheiro, com a vocação, com a família do lado e com o tempo disponível para eu conseguir fazer outras coisas que são importantes para mim. Voltando para a Itália, quando eu estava lá, com todo aquele caos, sem internet, sem conseguir ver minha namorada, ficando estressado ao ponto de falar, meu Deus, acho que vou comprar um cigarro que eu nunca consegui fumar. Eu olhei e falei, mas eu estou fazendo o que eu acho que eu deveria estar fazendo. E eu acho que esse sentimento de luz no meio das trevas, assim, luz no fim do túnel, de uma pontinha de ordem no meio do caos, ele é o sentimento que eu tenho a impressão que muita gente ignora. Mas que uma vez que você elimina o barulho do mundo, elimina todos esses elementos que vêm junto de um negócio que precisa virar uma máquina e ganhar dinheiro e ter gente, equipe, não sei o que, e você se fecha, vamos dizer assim, se fecha para o barulho, mas se abre para perceber esse teu interior, esse fiapinho de luz e de ordem é o que te fala o que você deveria estar fazendo. Então, eu estou aqui fazendo isso e desde 2020 este é o sentimento. Estou exatamente onde eu deveria estar. E o One Person Business é a possibilidade de negócio que me faz me blindar de todo o resto para estar fazendo o que eu deveria estar fazendo. E eu acredito que uma vez que você enxergar que, é muito possível mesmo fazer uma grande quantidade de dinheiro trabalhando um negócio ultra enxuto, você sozinho, você e mais um. Mas você perceber e acreditar nisso. E 2, der ouvidos a essa luz interior que te diz o que é que você deveria estar fazendo, você vai encontrar o teu molde de trabalho aqui na internet. E aí você vai ser bem sucedido. O que eu vou te dizer agora? Clica aqui para assistir este outro vídeo onde eu te explico mais detalhes sobre o One Person Business em termos um pouco mais técnicos para você entender. Porque o que eu quero? Eu quero te mostrar que provavelmente esse modelo de negócio é para você. E uma vez que você perceber isso, você está muito mais perto de conseguir linkar criatividade, vocação e dinheiro fazendo uma coisa boa aqui na internet.